Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 6. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que vem na igreja pela primeira vez aqui? Todos da casa já? Amém? Hoje nós vamos trazer uma ministração. Semana passada nós adoramos bastante e a palavra foi em meio ao louvor. E aí eu fiquei com vontade de pregar. Então eu vou pregar até 3 horas da tarde. Tô brincando. Brincadeirinha. Mas hoje eu quero ministrar um pouquinho mais sobre tudo que acontece com essa história toda que envolve a presença de Deus. Deixa eu dizer para você que essa palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra imprescindível para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu quero a minha casa abençoada. Tem mais alguém que quer a casa abençoada aí? Dá um glória a Deus bem alto. Eu quero minha casa abençoada. Amém? Quem quer sua casa amaldiçoada aí? Alguém quer? Ninguém quer? Quem quer a casa amaldiçoada, levanta a mão aí. Alguém quer? Não, então vocês estão prestando bastante atenção. Só para ver se vocês estão ligados aqui na palavra, né? Mas esse texto aqui, ele mostra para a gente que vocês querem, eu quero, todos querem ser abençoados. Até quem não acredita em Deus gosta de ouvir uma palavra, seja abençoado. Aí talvez ele pergunte até por quem, mas ele quer ser abençoado, né? No caso dessa mensagem aqui, ela vai nos levar a refletir sobre uma oportunidade. Ainda há uma chance. Eu acordei essa manhã e veio ao meu coração o tema assim: ainda há uma oportunidade. Ainda há uma chance. Amém? Mas com base em quê? Com base nessa história que talvez você conheça. Eu conheço um montão de histórias bíblicas, mas eu amo ouvi-las sempre. Eu sempre que leio tem algo gostoso de Deus para minha vida. Eu acredito que quando eu leio a palavra de Deus é igual às misericórdias do Senhor. Sempre se renovam a cada manhã. Sempre tem algo novo para nós. Uma palavra rema, dizente, fresquinha. Um pãozinho fresco do céu para a tua vida. Um maná de Deus para você. E eu creio nessa manhã que esse maná vai vir através dessa palavra. Amém? Eu vou ler o texto, depois nós vamos compartilhar um pouquinho das riquezas desse texto. Capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses.
E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Falar sobre a arca tem muitos textos. A arca que está representada aqui hoje, que nós temos uma aqui, que é uma réplica que não chega aos pés da verdadeira arca, que a gente não sabe onde está. Mas essa arca, ela, ao mesmo tempo que em lugares ela traz muita bênção, porque ela representa a presença de Deus, ela em outros lugares ela traz muito problema para as pessoas que têm ela. Isso fica como pano de fundo para o acontecimento que nós estamos lendo aqui hoje. Por quê? Nós vemos aqui que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus que deseja levar a arca, que é a representação da presença de Deus, para Jerusalém. Só que a gente percebe que ele procura honrar a Deus com o melhor. Davi, ele convida todas as pessoas que estão com ele a sacrificar a Deus o melhor. Isso é bom? Sim ou não? Lógico que é. Você está honrando a Deus. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus, um homem com aliança com Deus, um homem que é rei do povo de Deus, representante de Deus para o seu povo, ele está cheio de alegria, vai pegar essa arca e diz: eu quero levar para Jerusalém. Lá ela vai ficar porque ela representa a presença de Deus que está comigo, e eu só estou abençoado porque Deus me abençoou, e eu quero a presença de Deus juntamente comigo lá nessa terra. Convence os seus príncipes a também fazerem o mesmo, sacrificar, e ele começa copiando um povo. Porque esse povo que é copiado é o povo filisteu. Por quê? Davi, quando ele pega um carro de boi novo, pega o boizinho, coloca, sabe aquele carro que você acabou de tirar o plástico do banco? Tudo novo para colocar a arca. Eles pegam a arca e eles não morrem. Eles colocam a arca em cima do carro de boi e o carrinho de boi, os boizinhos vão puxando e eles vão adorando ao Senhor, fazendo uma grande festa. Eles olham lá no passado que para os filisteus deu certo. Porque um dia, numa batalha, essa arca é tomada e levada para a terra dos filisteus. Só que chegando lá, essa arca que abençoou a casa de Obed-edom, como nós lemos, é a arca que amaldiçoou o povo filisteu. Colocaram a arca de frente ao deus Dagon, e aquele deus teve que se dobrar diante da arca, e eles começaram a ser afetados por muitas enfermidades. E aí eles falam: desde que a presença dessa arca chegou aqui, nós só tivemos problema, vamos mandar a arca embora. E diz a história que eles pegam um carro novo de boi, colocam as vaquinhas descem levando a arca, levando estátuas dos tumores e de rato em volta como sacrifício para Deus. Eles descem, as vaquinhas, ao invés de voltar, elas continuam em frente. Chegando lá, eles destroem, os moradores de Bet-Semes destroem o carrinho de boi, tacam fogo e adoram ao Senhor, porque a arca voltou para o povo de Israel. E aí as maldições que tinham acontecido sobre o povo filisteu automaticamente cessaram. E eles falaram: e não é que foi justamente a presença daquela arca que trouxe grandes problemas para nós? Davi, sabendo dessa história, ele diz: vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o que os filisteus fizeram, porque eles foram abençoados. Eles deixaram de ser amaldiçoados, eles não foram abençoados. Eles deixaram de ser amaldiçoados. Ele copiou. E ele começou a fazer a festa, porque deu certo para os filisteus, vai dar certo para mim. Pragmatismo, uma palavra que define bem.
Eu quero saber das coisas pragmáticas, ou seja, as coisas que resolvam os meus problemas, o que é prático para a minha vida. Eu não quero regra, eu não quero lei, eu quero saber se vai resolver ou não vai resolver. A gente estava na sexta-feira conversando na salinha ali, eu e alguns adolescentes. E eles estavam falando da dificuldade, às vezes, que tem, por exemplo, na matéria de português. Outros têm dificuldade na matéria que é matemática, não é? E para gente que já está mais formada aí na vida, a gente sabe que todas aquelas continhas, todas aquelas construções verbais, são tudo coisas que nós vamos usar durante a nossa vida. Amém? Possivelmente, né? Mas na cabeça deles, eles perguntam o quê? Nossa, para que esse negócio? Não é só 2 mais 2 é 4 e ponto, acabou? Não é só isso aqui? Não é só nós vai? Não, é nós vamos. Não, mas não, é importante que você entendeu. Hoje, na era da internet, nessa comunicação toda, nós não escrevemos nem mais vocês. A gente coloca só VCS. Mas já abreviou o negócio. Às vezes, conversando com eles lá, a gente tem que aprender a linguagem. Porque é tudo já menor, tudo uns termos, você fala assim, eu preciso entender melhor esse negócio aí. E é legal que eu vou aprendendo com eles também, porque já faz tempo que eu fui jovem. Na minha época não tinha essas coisas. E a gente vai aprendendo com eles e vendo também que o que passa na cabeça dele também passou na nossa cabeça. Nós precisamos saber do que é prático, do que vai resolver os nossos problemas. Porque no mesmo tempo que eles estão acelerados, nós entramos também nesse tempo. Nós queremos coisas práticas e coisas rápidas. Eu não quero demorar muito, sim ou não? Se desse para a gente começar a faculdade hoje e terminar amanhã, tá aqui o diploma, tá tudo certo, tá tudo resolvido, não é? Só me ensina o que é a prática do negócio. Não precisa ensinar o teórico, não precisa ensinar o passado. Quem gosta, por exemplo, de história? Quem não gosta de história? Mas vocês gostam ou não gostam? Eu não gosto nem de história, não gosto de nada. Você não gosta de história. E quem não gosta de história? E ninguém se manifestou. Por que vocês gostam, gente, né? A pessoa, não, eu gosto só de educação física. Quem gosta de educação física aí? Ixi, algoia, bando de gente mentirosa. Tudo gordinho. Não vem um pro jiu-jitsu na quarta, ó. Hein, cara? Não vem um pro jiu-jitsu e falar que gosta de educação física. Olha a hipocrisia, meu. Foge não. Vem na quarta, a gente vai ter. Quarta-feira vai ser feriado, mas vai ter normalmente, certo, mestre? Quarta-feira tem jiu-jitsu. Você que diz que gosta de educação física. Levanta a mão de novo e bate a foto, pastor. Pra gente ver esse negócio em ordem. Eu gosto, mas não vem. Né? É que o pessoal queria vir, vai um dia na academia e aí fica assim no espelho. Um dia. Já quer ter mudado. Foi um mês só. E disse, eu não estou vendo diferença. Um mês só. Faz um mês que eu estou indo. Mas quantas vezes você foi na semana? Uma vez por semana. Então você foi 4 vezes na academia e você quer resultado. Você precisa praticar para depois ter resultado. Mas a gente não gosta muito dessas coisas de história. Mas quem não gosta muito da história, não consegue compreender muito hoje o que nós estamos vivendo. Às vezes, por nós não gostarmos de história, não compreendermos coisas do passado, não conseguimos entender as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E às vezes nós estamos só reverberando coisas sem entender. Amém? Quem está comigo aqui no raciocínio? Davi, ele olhou e disse, deu certo. Se deu certo para eles, vai dar certo para mim. E o que importa para mim é que dê certo. Eu não quero as regras. O importante é que Deus não matou ninguém lá. E ele copiou. Ele tinha culto, ele tinha alegria, ele tinha felicidade, ele tinha sacrifício. Ele estava honrando a Deus, mas ele não tinha uma coisa que se chama obediência. Amém? Ele tinha sacrifício, mas ele não tinha obediência. Mas o Davi, ele é um homem muito obediente a Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é o adorador. E como que ele não foi obediente? Você acha que porque ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus como rei, ele não deveria agir segundo a vontade de Deus? Ele poderia agir da maneira que ele quisesse e copiar um povo que nem aliança com Deus tinha? Não.
Só que Deus tinha que ser pedagógico com ele, e infelizmente, na pedagogia de Deus, quem morreu foi o Uzá. E eu também já olhei esse texto e perguntei, tadinho do Uzá, né? Porque a arca está andando ali, todo mundo fazendo a festa, de repente os boizinhos tropeçam e a arca vai cair. Como qualquer um de nós, por reflexo, vamos segurar a arca, porque a arca vai se despedaçar. E quando esse homem vai lá e segura a arca, para ela não se despedaçar, para não se quebrar toda, Deus vai lá e mata o cara. Porque ele fez isso, tadinho do Uzá. Mas a culpa de tudo aquilo estava sobre Davi. Mas por que, apóstolo? Porque ele sabia da palavra. O povo filisteu, não. Davi, sendo conhecedor da palavra, ele deveria ter agido conforme a palavra. Porque ninguém leva a Deus para lugar nenhum do jeito do homem. Só se leva a Deus para algum lugar do jeito de Deus. Quando Deus disse para Moisés construir a arca, construir o tabernáculo, e ele disse, olha, na arca tem que ter as varas. Para quê? Para que fosse levado pelos sacerdotes. Não era para colocar em cima de um carrinho de boi. Deus, ele tinha a maneira dele, era do jeito de Deus. E hoje nós vivemos numa geração que quer do jeito deles. É do jeito deles que eles querem levar a Deus. Então, a igreja, muitas vezes, as pessoas estão dizendo, a igreja vai ser assim, com esses valores, com essas ações, por quê? Porque traz esses resultados. Então, Deus está abençoando. Nem tudo que está aos nossos olhos dando certo, está certo. Amém? Não dá certo. Deus vai ensinar para Davi, e algo que é muito bom para nós aprendermos para o nosso dia a dia hoje. Como igreja, isso fala para mim, como servo de Deus, como líder de uma igreja, fala para você. Não pode ficar presa essa mensagem somente ao líder da igreja, tem que ser para cada um de nós. Porque o nosso desejo é que Deus esteja na nossa casa, que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe, como abençoou a casa de Obed-edom. Eu não quero ver ninguém na minha casa morrendo por causa da presença de Deus. Pelo contrário, eu quero ver as pessoas abençoadas, a começar por mim. Amém? Tem mais alguém que está com essa ideia aqui? Então, como que eu devo fazer, apóstolo? O que nós devemos fazer? Levar da maneira de Deus, viver da maneira de Deus, ter a palavra de Deus como a regra para a nossa vida. O grande problema hoje, esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Vitor sobre isso, que às vezes as pessoas estão pegando a Bíblia, deixando ela de lado e falando, isso daqui não tem nada a ver para os dias de hoje. Isso aqui é uma coisa lá para o passado, para aquele povo, não tem nada a ver para mim. E nós podemos ser uma igreja hoje com todas as inclusões possíveis. E nós vamos trazer a presença de Deus. Deus vai estar conosco. Isso é coisa da nossa cabeça. Se nós formos querer fazer as coisas do nosso jeito, cada um vai ter a sua opinião, nós podemos deixar a Bíblia de lado. Só que o que Deus está dizendo aqui para Davi é a mesma coisa que diz para nós. Se vocês me querem na vida de vocês, vai ter que ser do meu jeito. Às vezes nós queremos moldar Deus à nossa maneira, e isso, de uma maneira ou de outra, é idolatria. Você quer formar Deus segundo a sua vontade. Então você quer que Deus justifique os seus erros? Você quer que Deus justifique a sua vida que está fora da palavra de Deus? Você quer fazer uma festa para que Deus esteja na sua casa, mas você não quer compromisso, você não quer aliança com Deus? Como que é esse negócio? Deus, ele diz, ou comigo tem aliança, ou não tem. Como Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. É sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Ah, mas eu sou um sacrificador, eu sacrifico, eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja, eu oro, eu faço e aconteço. Não é isso que está em jogo aqui. É muito gostoso nós fazermos o culto como nós fizemos na semana passada, a abertura, a louvor, a adoração. Como é gostoso nós estamos aqui louvando ao Senhor, estar aqui com você, compartilhar da palavra, ensinar para você, nós compartilharmos desse conhecimento, e aí nós chegamos na igreja, sacrificarmos, honrarmos os nossos compromissos.
financeiros, nós podemos ajudar na Val de Jaboque, nós podemos trabalhar com orfanato, ajudar as pessoas. Graças a Deus, nós temos sido uma igreja próspera. Amém? Amém? Temos sacrificado ao Senhor. A pergunta não é essa. A pergunta é a história de Saul. Ele sacrificava, mas ele não obedecia. Saul é um rei contrário ao reinado de Davi. Saul ele era um homem que sacrificava, mas ele não obedecia a palavra de Deus. O profeta falava para ele, espera, ele se adiantava. Ele vivia comandado pelas pessoas, ou seja, o povo ia abandonar ele abandonava logo aquilo que Deus mandou, porque ele estava com medo de perder as pessoas. Ele começou a sacrificar muito, achando que Deus ia se agradar do sacrifício. Isso é sacrifício de tolo. Deus ensinou através do profeta para ele, o profeta Samuel disse para ele, Deus se agrada em sacrifício, sim, mas muito mais ele se agrada na obediência. Obedecer é questão de fé, obedecer é questão de temor a Deus. Na sexta-feira, nós estávamos falando com os adolescentes lá, sobre o que é medo e o que é temor. Medo é quando eu fujo da dor de um resultado das minhas ações. Ou seja, fiz algo muito errado, vai haver uma consequência sobre aquele algo muito errado. Mas se não houvesse consequência, eu nem medo teria. Mas como eu sei que fiz algo errado, a consequência daquilo vai ser muito ruim, e eu não queria passar por aquela consequência. Isso não significa que eu tenho arrependimento daquilo. Quem está entendendo? Aí a pessoa, não, ter medo e temor é a mesma coisa. Não. Porque o medo é esse sentimento que você fala, puxa, eu não quero sentir dor, eu não quero perder, eu não quero sentir algo tão ruim, eu não quero perder as coisas boas que eu tenho. Por isso eu não queria. Por isso eu me arrependo. É a linguajar. O temor é aquilo que, embora possa não te trazer consequência alguma, só de você ter falhado com Deus, o respeito que você tem com Ele, independente das pessoas, independente das consequências, você o respeita acima de tudo. Quem está entendendo? Davi, ele aprendeu a temer ao Senhor, ou seja, respeitar ao Senhor. Respeito é aquele filho que tirou uma nota muito baixa e ele vai para casa, não preocupado se o pai vai bater nele, vai espancar ele, se o pai não vai dar mais o presente no final do ano porque ele repetiu. Isso é medo. Respeito é ele falar, meu pai faz de tudo para mim, meu pai acredita em mim, meu pai sempre me coloca para cima, sempre ele investe em mim, ele trabalha dia e noite para me dar o melhor, me dar uma boa escola. E olha o que eu fiz. Sabe que vai chegar em casa e o pai vai continuar amando. Mas só de saber que o pai ficou decepcionado, isso entristece o coração do filho. Isso é temor, é respeito. Nós não podemos nos relacionar com Deus com medo. Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o medo. Então eu não tenho medo de Deus, tenho temor a Deus. E por ter temor a Deus, Deus quer ensinar para nós. Olha, então deixa eu ensinar para vocês como vocês devem agir comigo. Não adianta querer me levar do jeito de vocês, porque eu não sou formado para a ideia de vocês. Às vezes nós vemos as pessoas dizendo, olha, que a igreja pode isso, a igreja pode aquilo, a igreja pode aquilo. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que o povo de Deus, a igreja de Deus, ela nunca mudou. Ela sempre continuou a mesma em todas as eras que ela passou. Uma igreja que vive pela palavra de Deus, uma igreja que vive pelos valores de Deus, uma igreja que busca a santidade, uma igreja
que olha para as Escrituras e diz assim: olha, eu sou falho, mas Deus é santo. Amém? Ah, não dá para mudar. Hoje, esse é o grande problema. Se a igreja estiver cheia, tá legal. Se bastante gente aplaude, tá legal. Se o que eu vou trazer do altar vai atrair o mundo inteiro para estar aqui, deu certo. E Deus está dizendo: não. Porque só dá certo se for do meu jeito. Então, se você quiser levar do seu jeito para casa, vai dar problema. Gente pode morrer por causa do nosso pragmatismo. Amém? Quem está entendendo? Só que Davi, no momento que ele ficou triste, eu não vou levar a arca para minha casa. Alguma coisa está errada. Eu não estou conseguindo mudar, não estou conseguindo trazer. Se nós conseguimos comparar para a nossa vida hoje, é dizer o seguinte: eu não estou conseguindo mudar nada estando na igreja. Não consigo mudar nada estando sacrificando na igreja. Eu não consigo mudar nada na minha vida, está sempre estagnada. Será que Deus não me ouve? Será que Deus não quer estar comigo? Será que Deus não é a verdade da palavra dele, que se ouvirdes a minha voz e se arrepender dos vossos pecados e me clamar e orar, eu ouvirei a vossa oração? Será que isso tudo é uma mentira? Eu creio que não. Eu creio que nós precisamos pegar essas verdades de Deus e dizer assim: Senhor, eu preciso descobrir aonde é o ponto. E eu tenho certeza que se Deus quer nos abençoar, a nossa casa quer receber a presença dele, é só nós perguntarmos: Deus, como é que eu vou conseguir a tua presença e a minha casa ser abençoada? É fazendo aliança com Deus. Levar a arca de Deus para sua casa pode ser uma bênção para a tua vida e para todos os teus filhos, para todas as pessoas, a começar por você. Mas vai da aliança, da obediência que você tem aos mandamentos do Senhor. Amém? A mesma arca que matou Uza. Agora Davi, triste, não podendo levar a arca para a casa dele, deixa na casa de Obed-edom e vai embora. Passado 3 meses, Davi talvez ficou ali matutando, pensando: Senhor, o que eu fiz de errado? O Senhor não quer estar comigo. O Senhor não quer estar na minha casa. O Senhor não quer me abençoar. O Senhor não me chamou para te servir. O Senhor não me chamou para ser rei. O Senhor não disse que estaria comigo, Senhor. E por que o Senhor não quer ficar na minha casa? E Deus responde abençoando outra pessoa. Deus abençoa a Obed-edom. E a notícia vai chegar a Davi. E disse: Davi, Obed-edom foi abençoado, e toda a casa dele, por causa da arca que estava lá dentro da casa dele. O que aconteceu de diferente ali? A maneira que Obed-edom se relacionou com a presença de Deus e a maneira que Davi se relacionou com a presença de Deus. Davi quis fazer do seu jeito. Obed-edom, com zelo, com amor, foi cuidar da presença de Deus no seu lar, com aliança com Deus. E eu vejo aqui na palavra que a palavra que chegou para Davi foi a esperança, Davi. Deus pode ir sim ficar lá com você. Alguma coisa aconteceu de errada. Por quê? Porque abençoou a Obed-edom. Se abençoou a um, pode me abençoar, porque Deus não vai fazer acepção de pessoas. Amém? Davi relembra a palavra de Deus. Ele diz: nós estávamos levando da maneira errada. Qual é a maneira correta? Se o povo filisteu não foi amaldiçoado, eles estavam corretos. Não, Davi. Porque a minha lei é para o meu povo que quer aliança comigo. O povo filisteu, eles nem sabiam da palavra. É isso que hoje nós temos um grande problema. Muitas vezes, dentro da igreja, nós sabemos da palavra. Isso não significa que nós estamos vivendo a palavra. Às vezes, nós olhamos pessoas num bate-papo, as pessoas dizem assim, por exemplo, um ateu diz assim: não faz sentido o que você está fazendo na igreja. Ele é ateu. Uma pessoa que não acredita na Bíblia vai dizer: bom, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. É ela? Outra pessoa diz: eu nem acredito em Deus dessa maneira, não acredito na Bíblia,
eu acredito em Deus. Cada um vai ter um pensamento. E o problema não é trabalhar com os pensamentos alheios, o que cada um acha, porque, segundo diz a palavra de Deus, que crendo ou não crendo, nós um dia estaremos diante de Deus. Sim ou não? Mas nós estamos aqui, estamos dizendo que nós cremos. Você crê na palavra de Deus? Amém? Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia, um glória a Deus bonito. Se nós cremos na palavra de Deus, ela deve fazer sentido para nós. Não fazer sentido para uma pessoa que não acredita nela é uma coisa. Agora, para nós que dizemos que acreditamos nela, pregamos ela, escutamos ela, colocamos ela como regra de fé para a nossa vida, para nós a regra é diferente. Por quê? Porque a quem é dado é cobrado. A quem muito conhece, muito lhe será cobrado. Sim ou não? Por quê? Porque você está numa condição diferente do mundo que não conheceu as Escrituras. Você conheceu as Escrituras. Quem já conheceu as Escrituras? Quem já teve contato com algo? Não, apóstolo, eu não sou teólogo. Eu não estou dizendo de você ser teólogo. Eu não estou falando de você conhecer de Gênesis, Apocalipse. Eu só estou te dizendo o seguinte, que a palavra de Deus tem valores, tem princípios que você muito bem já sabe que deveria praticar e não pratica. E depois quer levar a arca, a presença de Deus para sua casa. E Deus fala, eu não vou. Eu só vou se você tiver aliança, fizer aliança comigo. Se você realmente falar, olha, eu quero viver a sua vontade, eu quero fazer do seu jeito. Ah, você quer fazer do meu jeito? Então do meu jeito começa como? É relacionamento. Porque quando você vê os sacerdotes levando, não é um boi, não é um carro. São eles levando a presença de Deus. A mesma coisa para nós. Não são as honras, é o envolvimento com Deus. Você quer mesmo Deus na sua casa? Esse Deus que fulmina pessoas? Ou Deus que abençoa pessoas? É difícil para a gente, mas é uma realidade. Quem, entre aspas, usar esse termo para você entender, determina a ação de Deus com você é quem? Quem? Você. É você mesmo. Nós temos aprendido terça-feira que o vaso de barro, ele está sendo moldado. Se o vaso, ele está formado, já passou por todos os processos, e ele não quer ficar do jeito que Deus quer, então o que faz? Quebra ele. Paulo, ele ensina que não é o barro que decide como o oleiro vai trabalhar. É o oleiro que faz o que quer do vaso. Quem está entendendo? Ou seja, não sou eu que determino. É Deus quem determina como deve ser. Ah, apóstolo, mas eu acho que Deus abre exceções. Deus abre exceções? Deus não abre exceções. Ele quer um relacionamento verdadeiro com você. O primeiro a ter aliança é você. Ah, mas aquela pessoa, aquela outra pessoa. Não são as outras pessoas, é você. Deus quer ter aliança com você. Ele quer que você comece um relacionamento com Ele para levar Ele lá para sua casa. Mas o primeiro a ser tocado é você. Davi, ele foi o primeiro a ter a decisão de dizer, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha casa, eu quero essa presença de Deus no meu lar, não importando os outros. Existe alguém que precisa tomar a decisão e tomar a frente, esse alguém é você que está ouvindo essa palavra. Só que Deus quer ir do jeito dele, com aliança. Você fazer a sua aliança, apóstolo, mas eu já tive aliança com Deus. Eu quebrei, renove a sua aliança. Eu já tentei, não deu certo. A palavra está dizendo para nós o quê? Há uma oportunidade. Há uma oportunidade de Deus ir para a nossa casa. Do jeito dele. Amém. A palavra de Deus diz no versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca, olha a mudança, havia festa como estava havendo festa. Havia louvor como já estava tendo louvor.
Existia sacrifício como já estava tendo sacrifício. Mas agora nós notamos aqui que já não é mais algo ou alguém que carrega a presença de Deus. Agora existem homens específicos carregando a arca do Senhor. E diz, os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando para a janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Deu certo ou deu errado? Deu certo. Agora Davi tem a presença de Deus na casa dele. Começou nele. Ele fez da maneira de Deus. Nós precisamos rever a nossa casa. Nós precisamos rever as nossas motivações. Nós precisamos rever quem nós somos na nossa aliança com Deus e renovar a nossa aliança. Eu creio na palavra de Deus que se nós, como pecadores, nos arrependermos dos nossos pecados e dissermos, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e abandonar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoá-los, ainda que os seus pecados sejam negros como escarlata, ainda que os seus pecados sejam terríveis para ser perdoados. O sangue de Jesus pode te perdoar de todos os seus pecados. E aí sim dizer, Senhor, entra na minha casa e faz um milagre. Entra no meu lar. Eu quero ser o primeiro a levar a presença de Deus para minha casa. Não espere de outro. Vai ser de você. Deus está falando comigo e com você, que hoje estamos aqui querendo levar a presença de Deus. Davi, ele não se importou com o julgamento das pessoas. Ele dançava, ele se alegrava na presença de Deus. Quando você renova a sua aliança com Deus, você tira os olhos das pessoas, o que é que elas pensam, o que é que elas acham, e você começa a olhar para Deus e falar assim, o que importa é que eu esteja adorando a Deus, é o meu relacionamento com Deus. Mas as pessoas estão achando que eu sou doido, não importa, o que importa é a minha vida com Deus. Eu estou feliz, mas por que você está tão feliz? É por causa da presença de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que Deus, se alegrando de mim, Ele vai estar na minha casa e vai me abençoar. E diz a palavra que Davi ficou tão feliz que ele celebrou ali profeticamente uma ceia. E o pessoal foi para casa. E eles levaram pão, eles levaram vinho, e eles foram fazer uma festa com a sua família. Ou seja, a presença de Deus não abençoa uma pessoa. A presença de Deus abençoa famílias. Amém? Apóstolo, mas tem pessoas que julgam, tem pessoas que estão tomando conta da nossa adoração. Não importa. A própria esposa de Davi, a filha de Saul, estava olhando a adoração dele e julgou ele. E nós já sabemos qual é o fim trágico. Para aquela mulher, naquele contexto, ela não poder gerar um filho, era uma situação terrível. E ela foi amaldiçoada. Tem muita gente que, por julgar a adoração dos outros, acaba trazendo maldição para si mesmo. Adore. Renove a sua aliança com Deus. E não se importe com as críticas. Pessoas que não se importam com as críticas sempre são verdadeiros adoradores. Não importa o que estão falando, não importa o que estão achando. O que importa é que eu tenho relacionamento com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho certeza que assim como aconteceu na casa de Obed-Edom, não é uma historinha. Conforme nós nos relacionamos com a arca, nós trazemos bênção para a nossa casa. Eu tenho certeza que naquele momento ali que a arca está na casa de Obed-Edom, os filhos não tocavam.
Não havia bagunça, se tratava com respeito à presença de Deus. A respeito da presença de Deus na nossa casa. Por exemplo, imagine, eu vou lá fazer uma visita para você. E justamente naquele dia, você e seu marido puxam a peixeira um para o outro. Fala, eu preciso resolver um negocinho, nós dois aqui, após. Aí depois, vocês não se mataram. Aí quem puxou a peixeira primeiro, vai ouvir assim: como que você faz isso? Diz respeito com o apóstolo aqui. Você queria instalar a mão na minha orelha, aqui na frente do apóstolo. Imagine trazer isso, é para a presença de Deus. Estou fazendo uma brincadeira só. Mas a presença de Deus, o respeito pela presença de Deus. Nós temos noção da presença de Deus na igreja. Nós temos noção da presença de Deus no nosso lar. Nós temos noção da presença de Deus por onde nós andamos. Isso começa a mudar todas as coisas da nossa vida. Eu acho que o maior desafio não é vir à igreja. O maior desafio é se tornar igreja. O maior desafio não é vir na igreja cantar e adorar. O maior desafio é você adorar a Deus todos os dias da sua vida. Essa é a parte difícil para todos nós, pequenos e falhos pecadores. Miserável homem que somos, como Paulo mesmo disse. E ele fala essa frase e diz: quem nos livrará? Quem me livrará dessa condição tão terrível que aquilo que quero não faço, aquilo que não quero, isso acabo fazendo. Meu Deus, quem me livrará? E ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos perdoa dos nossos pecados e nos dá uma oportunidade de viver de uma maneira diferente. Quero muito, em nome de Jesus, que a presença de Deus esteja na minha casa e na sua casa. Não somente hoje, que Deus habite em nosso lar. Eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento. É só uma breve reflexão sobre carregar a presença de Deus. Você dizer para Deus: Senhor, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é bem-vindo na minha casa. Pode entrar no meu lar. Pode entrar em todas as áreas da minha vida. Vai me dando discernimento para mudar a minha história. Quem precisa ver mudança na sua casa, levanta a mão assim e dá um glória a Deus. Quem precisa ver mudança na sua vida? Hoje eu quero propor isso. Eu quero orar com você e eu creio que a palavra te levou a uma reflexão. E esse é o intuito do meu coração hoje, nós refletirmos em levar a presença de Deus. Não pense que eu não devo refletir também na minha vida. Todos nós devemos refletir. Porque eu não vim a um lugar para ouvir uma palavra, para pregar uma palavra e ir embora do mesmo jeito. Mas por que é que a mesma palavra muda umas vidas e não muda outras? É porque umas ouvem, internalizam e vivem. Outras ouvem e depois deixam a palavra aqui. Eu não quero que Deus visite a minha casa. Eu não quero. Eu quero que Deus faça morada na minha casa. Eu não quero ser templo de visitação. Essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é fazer de você uma morada do Espírito Santo de Deus. Eu quero hoje pedir ao Senhor, e do jeito dele, que nos ajude para que nós possamos ser templos vivos do Espírito Santo de Deus e ter a nossa vida inteira, todas as áreas, em santidade ao Senhor e dizer: Senhor, tenha prazer de estar na minha casa, tenha prazer de estar na minha vida. Você quer orar comigo? Amém? Vamos fazer uma oração neste momento, orar a Deus. Se você deseja que Deus faça morada, não é visitar, não é Deus ir lá para resolver um problema, não. É Deus habitar para que todos os problemas sejam solucionados. Deus vai te dar estratégia. Como é que você deve lidar com as situações? Coloca a mão no teu coração neste momento. Deus conhece você. Deus me conhece. Deus sabe o quanto nós o desejamos.
e o quanto nós estamos dispostos a renovar esta aliança com Deus. Nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela sua família, mas a porta de bênção da tua casa é você. A porta de bênção para os teus filhos é você. A porta de bênção para a tua casa é você que está ouvindo essa palavra. Então é momento de você abrir a janela do seu coração, abrir a porta da tua vida e dizer: Senhor, entre e me ajuda, Senhor. Me ajuda a colocar as coisas no devido lugar. Me ajuda, Senhor, meu Deus, a lidar com as minhas dificuldades. As notícias ruins que chegaram na minha casa. Senhor, me ajuda a colocar em ordem a minha casa. Eu quero pedir isso ao Senhor hoje, para que Ele nos ajude a colocar em ordem a nossa casa e a bênção de Deus se instalar na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que a tua vida seja curada, que a tua família seja curada, que o Senhor venha trazer restauração em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração? É palavra de reflexão para nós. Todos os lugares. Nossa, tem tantos. Nós poderíamos falar de tantas famílias que receberam Jesus, sabe? E viveram milagres. Onde a presença de Deus entra, o milagre acontece. Mulheres que eram estéreis vieram a ter filhos. Pais que tiveram filhos mortos com a presença de Jesus foram ressuscitados. Todo lugar onde há a presença de Deus há sinal de milagre. Que haja sinal de milagre na tua casa em nome de Jesus Cristo. Amém? Que levemos a presença de Deus. Não lá de fora, dentro de cada um de nós. Começando mudando a nossa vida. Para que as pessoas olhem e falem assim: esse homem, essa mulher leva a presença de Deus na vida dele. Amém? E que você seja surpreendido por muito milagre. Que as pessoas digam assim: olha, não sei o que está acontecendo lá. Na casa do pastor Vitor está mó bênção. Na casa da Gita está mó bênção. Sei o que está acontecendo um rebuliço lá. Por quê? A presença de Deus está lá. Coloque Deus no centro de todas as coisas. Amém?